Em One Piece existem diversas embarcações poderosas, e entre elas existem a mais poderosa. Você quer saber qual é? Pois bem, antes de te contar, peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para ajudar a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Os piratas do Barba Branca foram anteriormente uma das tripulações piratas mais fortes do mundo, pois o seu falecido capitão, Barba Branca, foi o único pirata que alguma vez foi um adversário do Rei dos Piratas, Gold Roger, numa luta. A tripulação do Barba Branca é segmentada em divisões, em vez de tudo sob o comando direto do capitão. A tripulação tem várias tripulações subordinadas operando no Novo Mundo, permitindo que a tripulação pirata funcione como uma gigantesca frota pirata. Após a morte de Barba Branca e Ace, os membros restantes da tripulação envolveram os piratas do Barba Negra na Guerra do Acerto de Contas, que terminou com os piratas do Barba Negra derrotando-os brutalmente, conquistando seus territórios anteriores, e com Teacho usurpando a posição de Barba Branca como Yonkou. Como resultado, a tripulação perdeu a maior parte de seu poder e influência. Após o Timesque, é revelado que os demais membros da tripulação e as equipes subordinadas estão sendo caçadas pelo Shichibukai Edward Veeville e sua mãe Baki, que se autoproclamam como filho e amante de seu capitão, para ganhar sua fortuna. A bandeira de Barba Branca é a de um Jolly Roger padrão com um bigode grande e uma cruz atrás dele. Muitos membros da tripulação de alto nível ostentam o símbolo da bandeira de Barba Branca, incluindo Ace, que é visto a tatuar nas costas e a ter um orgulho extraordinário. Originalmente no mangá, um manji estava atrás do crânio em vez de uma cruz. O anime usou a versão com a cruz desde o início para evitar confusão com uma suástica, também conhecida como a Quincreus, o símbolo mais conhecido nas sociedades ocidentais por sua associação ao regime nazista. O manji tem uma longa história em muitas culturas como símbolo religioso e é distinguível do Quincreus pela direção dos ângulos. Apesar disso, na Shonen Jump, Oda comentou que, a partir do capítulo 434, ele também teria que usar a versão com a cruz da bandeira no mangá, depois de ser instruído pelos superiores da Shueisha. Os piratas Barba Branca também parecem ter outro símbolo Jolly Roger, ou uma versão simplificada da sua versão original, que é uma cruz com uma curva em forma de lua crescente que se projeta do fundo, representando o bigode característico do Barba Branca. Este símbolo não é usado nas bandeiras, mas muitos membros o tatuam em seus corpos, como marco no peito, Curiel no queixo e Atmos nos ombros, ou roupas. Blamenco usa no tricórnio, Jiru no seu fez e Hakuyo em sua bandana. O significado deste símbolo é ainda desconhecido. Tripulação principal, comandantes de divisão. Os 16 comandantes de divisão com seu capitão, Barba Branca. Embora todos os comandantes de divisão tenham aparecido na série, apenas metade deles foram nomeados diretamente na história principal. Os restantes foram nomeados no SBS Volume 58. Foi afirmado por Oda que todos os comandantes de Barba Branca, não importa a divisão que lideram, são iguais em ranking e o número da divisão não indica a sua força, tirando Ace, que era irmão de Luffy e assim naturalmente recebeu muita exposição. 3 dos comandantes, Marco, Josu e Vista, têm recebido muito mais reverência e foco do que os outros. Cada divisão tem funções ou membros específicos. Foi oferecido a Teacho o cargo de comandante da 2ª divisão, mas ele recusou, por não querer ser conhecido pelo mundo ainda. Após o assassinato de Tata, a posição deste foi deixada de lado no momento da Guerra de Marineford. Comandante da Divisão 1, Marco a Fênix. Comandante da Divisão 2, Kozuki Oden. Antes, Punhos de Fogo Porgas de Ace, falecido. Comandante da Divisão 3, Diamante Josu Divisão de Combate. Comandante da Divisão 4, Tata, falecido. Comandante da Divisão 5, Espadachim Floral Vista Divisão de Espadachins. Comandante da Divisão 6, Blamenco. Comandante da Divisão 7, Hakuyo. Comandante da Divisão 8, Namur. Comandante da Divisão 9, Blinhen. Comandante da Divisão 10, Curiel. Comandante da Divisão 11,
Kinjo, comandante da Divisão 12, Aruta, comandante da Divisão 13, Búfalo Marinho Atmos, comandante da Divisão 14, Speed Giru, comandante da Divisão 15, Fossa, comandante da Divisão 16, ISO. Mais por à frente pretendo fazer um vídeo sobre os poderes dos comandantes do Barba Branca. O que acham? Deixem a opinião de vocês na descrição. Capitães subordinados, semelhante aos comandantes do Barba Branca. Os nomes desses capitães piratas do Novo Mundo foram revelados através dos créditos de anime no episódio em que foram formalmente apresentados, ou por Oda através do mangá e do quarto databook, Territórios Protegidos. Esta é uma lista de territórios e ilhas protegidos conhecidos antes da morte de Edward Nelgat. Com sua morte, todos eles se tornaram vulneráveis a forças externas, e outros recuperaram a proteção por outros meios. A maioria desses territórios foi posteriormente conquistada pelos piratas do Barba Negra. Territórios canônicos. Sphinx, a ilha onde o Barba Branca nasceu, é de grande importância para a tripulação, e a maior parte da fortuna de Barba Branca foi usada para apoiar a ilha, pois era muito pobre para pagar o tributo celestial e ser um membro protegido do governo mundial. Mesmo após a morte de Barba Branca, a ilha continua a ser protegida por Marco Foldvalten, atacada pelos piratas do Barba Marrom, libertada por Basil Hawkins pouco depois. Ilha dos Homens Peixe. Primeiro passou sob a proteção dos piratas da Big Mom e depois para os piratas do Chapéu de Palha. Uma ilha de suprimentos sem nome, onde Ace e Jimbe lutaram antes de Ace ser convidado para a tripulação. Territórios não canônicos. Ilha Samba, passado sob a tirania de Chameleone. Ilha Rende, passado sob o controle do Comodoro da Marinha Bilic. Ilha Tomoshibi, atualmente protegido por Akuto. Ilha Porto Chibaralta, Fossa da tripulação. Barba Branca foi um dos Yonko no Novo Mundo, junto com Shanks, Kaido e Big Mom, e fez com que os piratas do Barba Branca se tornassem uma das 4 mais fortes tripulações piratas na Grand Line. Haviam 16 comandantes e o próprio Barba Branca e sua tripulação. Cada comandante tinha sob seu comando 100 homens, resultando em um total de 1.617 homens na tripulação do Barba Branca. Seu capitão tinha conseguido lutar com Gold Roger 1 a 1. Os piratas do Barba Branca foram considerados entre os piratas mais fortes conhecidos no mundo de One Piece. Mesmo Bug, normalmente excessivamente confiante, recusou-se a atacar Ace quando ele estava dormindo, temendo a ira de Barba Branca. Quando ele testemunhou em primeira mão o poder de Barba Branca quando aprendiz dos piratas do Roger. No entanto, se eram realmente mais fortes que os outros 3 Yonkou, ou a mesma força, é desconhecido. O que se sabe é que o governo mundial foi preparado para utilizar praticamente toda a força de marinha e os Shichibukai para combater a tripulação, depois que anunciou a execução de Ace. Mesmo os 23 navios da marinha que deveriam estar vigiando Moby Dick, o navio do Barba Branca, foram instantaneamente eliminados quando ele começou a se mover. 15 Além disso, o fato de que a captura de Porgas de Ace, um membro da tripulação do Barba Branca, foi considerada uma façanha tão incrível que ganhou um lugar como um Shichibukai para Marshal D. Teach, embora a captura de Ace significasse muito mais do que apenas ser um subordinado do Barba Branca, já que ele também era filho do falecido rei pirata Gold Roger. De acordo com o Barba Negra, uma regra geral a bordo do navio do Barba Branca é que qualquer tripulante que encontrar uma Akuma no Mi está livre para consumi-la. É por isso que ele matou o Tato para obter o Yami no Mi. Alguns dos piratas do Barba Branca já possuem poderes de Akuma no Mi, como Marco, Ace, Josu e potencialmente Flamengo. Da mesma forma, alguns dos comandantes que pareciam não ter nenhum poder de Akuma no Mi ainda eram capazes de lutar em pé de igualdade com os membros individuais da Shichibukai. Vista Curiel, muitos deles parecem possuir uma ou mais formas de Haki, uma técnica que seu capitão havia dominado em todas as 3 formas. O fato de seus nomes serem bem conhecidos pelos Shichibukai e almirantes também dá uma indicação de sua força. Na verdade, até mesmo um pirata da classe Supernova, como Luffy, foi considerado tagarela por Barba Branca,
embora isso tenha sido antes dele lançar seu Oshoku Aki. Sengoku afirmou que, com sua Akuma no Mi, Barba Branca teria sido capaz de destruir o mundo. Outro exemplo de sua força é que a maioria dos comandantes saiu ileso da guerra. No entanto, mesmo levando em consideração suas impressionantes demonstrações de poder, os piratas do Barba Branca não são, de forma alguma, invulneráveis e sofreram enormes perdas. Antes da Guerra de Barba Branca, o comandante da 4ª Divisão Tato foi assassinado por Marshal D.T.H., que desejava a Akuma no Mi que Tato encontrou, conhecida como Yami Yami no Mi. Durante a Batalha de Marineford, vários de seus navios capitães, incluindo o Moby Dick, foram destruídos por tiros de canhão ou em ataques separados de Akainu. Vários membros da tripulação não identificados perderam suas vidas em meio à violenta luta contra os fuzileiros navais, e vários dos comandantes foram severamente aleijados em sua tentativa de salvar Ace. Nos estágios finais da batalha, o almirante Akainu executou com sucesso o comandante da 2ª Divisão Porgas de Ace. Logo depois, Barba Branca, gravemente ferido, foi emboscado pelo coletivo dos piratas do Barba Negra e morreu antes que os membros restantes da tripulação fossem ajudados a escapar pela chegada dos piratas do Ruivo. Mesmo com suas perdas, os piratas do Barba Branca ainda eram considerados uma das tripulações mais fortes, com os 5 anciões acreditando que eles, junto com as tripulações restantes do Yonkou, estavam entre os poucos que poderiam ser capazes de parar os piratas do Barba Negra. Apesar dessa crença, no entanto, quando os piratas do Barba Branca enfrentaram Barba Negra e sua tripulação em uma batalha para vingar o assassinato de seu capitão e outros comandantes, eles foram completamente oprimidos e brutalmente derrotados. 2 anos após a Batalha de Marineford, os piratas do Barba Branca perderam a maior parte de seu antigo território para os piratas do Barba Negra depois que Teash reivindicou a posição do Barba Branca e outro Yonkou como Charlotte Linden, que reivindicou a Ilha dos Tritões como seu território. A força atual da tripulação, o líder e o paradeiro são desconhecidos. Tripulações subordinadas. Além de sua própria tripulação de 1.617 membros, os piratas do Barba Branca têm muitas tripulações subordinadas do Novo Mundo. Cada um dos capitães piratas era um pirata infame que havia feito seu nome no Novo Mundo. Parecia haver pelo menos 43 tripulações sob a proteção de Barba Branca. Barba Branca tratava todas as suas equipes de subordinados de longa data como sua própria equipe, como se fossem seus próprios filhos. Todos eles pareciam conhecer Ace, pelo menos, e estavam dispostos a ajudar a causa de Barba Branca quando Ace estava prestes a ser executado em Marineford. No entanto, eles não sabiam que Ace era filho de Roger até a época em que Ace morreu. Akainu conseguiu enganar Squad, um aliado leal de Barba Branca, em esfaquear Barba Branca com uma mentira que Barba Branca fez um acordo com os marinheiros em que seus aliados seriam os únicos visados pelos pacifistas. Essa mentira também se espalhou entre os outros aliados, levando a alguma dúvida em sua confiança de Barba Branca. O plano, apesar de ter sucesso em enfraquecer Barba Branca, também saiu pela culatra, como ele deu Barba Branca a oportunidade de provar a seus aliados quem o verdadeiro inimigo era e estimular os piratas em diante em sua busca para resgatar Ace. Um número desconhecido dessas tripulações subsidiárias foi atingido após o ataque de Akainu durante a guerra. Outros também foram derrubados desde o início da luta, incluindo um de seus capitães subordinados mais poderosos, o Gigante, o A. Júnior. Após a guerra, os capitães subordinados sobreviventes e suas tripulações acompanharam os piratas do Barba Branca restantes em seu enterro de Ace e Barba Branca em uma ilha desconhecida do Novo Mundo. Seu paradeiro atual e objetivos são desconhecidos, embora Edward Veeville seja dito ter eliminado 16 das tripulações subordinadas, incluindo-a ao deixando, no máximo, 27 tripulações subordinadas ainda ativas. Uma característica aparente das equipes subordinadas de Barba Branca é o uso de trajes que seguem um tema. Além disso, a maioria deles, semelhante aos membros Shichibukai e agente CP9, tem o tema animal. Alguns dos capitães subordinados foram revelados como membros da tripulação principal no passado. Aliados.
Jinbe dos Shichibukai respeitava muito Barba Branca por proteger a ilha do Homem-Peixe, e manteve uma amizade com Ace, a ponto de estar disposto a dar sua vida por qualquer um deles, mesmo que isso significasse comprometer seu papel com o governo mundial. Depois que Luffy salvou Ace de sua execução, Barba Branca passou a valorizar Luffy como um aliado importante depois de ver seu verdadeiro potencial e estava disposto a ir tão longe a ponto de colocar sua fé em Luffy. Após as mortes de Ace e Barba Branca, os restantes piratas do Barba Branca colocaram suas vidas em risco para evitar que Akainu matasse Luffy. Eles até disseram que a família de Ace também era sua família. Ao lado de Luffy estavam muitos condenados de Impel Down que escaparam da prisão, incluindo Empório Ivankov, um comandante do exército revolucionário, e Bug, um ex-membro dos piratas do Roger. Todos esses condenados eram pessoas poderosas, e a maioria deles lutou contra a oposição de Barba Branca, o que os tornou ativos valiosos para a causa do Barba Branca. Barba Branca também propôs uma aliança com Bug, ao reconhecer a ameaça que sua nova tripulação impõe, embora vendo o próprio Bug nada ameaçador. Outras informações: a parte da frente da bandeira navio do Barba Branca, a Moby Dick, assemelhava-se à baleia de cor branca de mesmo nome, embora o navio foi finalmente destruído por Akainu. A tripulação também possuía outros 3 navios do mesmo projeto, mas que eram azuis e menor em tamanho. Todos os 4 navios tinham sido revestidos em resina, o que lhes permitiu mergulhar debaixo d'água a grandes profundidades. Eles tratam o Moby Dick com grande reverência, semelhante à forma como os Chapéus de Palha fez com seus navios, e ficaram furiosos quando foi destruído. A tripulação também tem laços uns com os outros, como pode ser visto pelo fato de que todos se direcionaram a Akainu depois que ele foi executou Ace. Na verdade, o próprio Barba Branca afirmou que a única regra em seu navio era de não matar um aliado, como uma tripulação de um dos 4 Yonkou. Os piratas do Barba Branca também tinham muitas ilhas dentro do Novo Mundo como seus territórios. Entre os conhecidos estão a Ilha dos Homens-Peixe e Fordvalten. Todos estes locais têm bandeiras da tripulação fincadas para aprovar que o próprio Barba Branca está protegendo eles, o que faz com que muitos piratas evitem atacar o local desde o grande pirata iria derrubar os eventuais infratores. Com o falecimento de Nelgat, todos os locais perderam a sua proteção e outros piratas assumiram com suas próprias formas de proteção. Barba Negra, usando seu conhecimento e experiência, anexa a maioria destes territórios para si mesmo ao longo dos últimos 2 anos. História: passado, 38 anos atrás, Barba Branca deixou os piratas Rock após a morte de seu capitão e, pelo menos, 33 anos atrás começou a recrutar. 3 anos depois, os piratas do Barba Branca naufragaram na região de Kuri, no país de Wano, após escalar a cachoeira e perder seus suprimentos. Antes que eles pudessem descobrir seu próximo curso de ação, Kozuki Oden correu para a cena e se confrontou brevemente com Nelgat, apresentando-se e exigindo zarpar com eles. Depois disso, Barba Branca e sua tripulação tiveram uma festa com Oden e seus lacaios. Oden continuou pedindo para entrar, mas foi recusado. 2 semanas depois, os piratas do Barba Branca tentaram deixar Oden para trás, mas ele os alcançou e segurou uma corrente que prendeu ao navio. Izo também segurou Oden e foi arrastado com ele. Depois de puxar Izo para cima do navio, Barba Branca fez um teste com Oden. Se ele pudesse segurar a corrente por 3 dias, ele seria permitido na tripulação. Justo quando Oden tinha apenas 10 minutos restantes, ele ouviu uma mulher em apuros e se soltou, indo para uma ilha. No dia seguinte, Barba Branca encontrou Oden e uma mulher chamada Toki confrontados por Karma e sua tripulação. Barba Branca derrotou Karma e finalmente permitiu que Oden se juntasse à sua tripulação. Inuarashi e Nekomamushi, que haviam se acomodado no navio do Barba Branca, se juntaram à tripulação também. 2 anos depois que Oden ingressou, Barba Branca decidiu dividir sua tripulação em 5 divisões e nomeou Oden como comandante da 2ª divisão. Algum tempo depois,
Ele conheceu Marshal de Teach e concedeu seu pedido para se juntar aos piratas do Barba Branca. Cerca de 26 anos atrás, os piratas do Barba Branca entraram em confronto com os piratas do Roger por 3 dias e 3 noites antes que a batalha se tornasse uma troca de presentes. Depois disso, os piratas do Barba Branca se separaram de Oden e sua família, bem como de Inuarashi e Nekomamushi. Em algum momento no passado, os piratas do Barba Branca conquistaram parte do Novo Mundo, tomando muitas ilhas sob sua proteção. Considerando isso e a imensa força e infâmia de seu capitão, o governo mundial rotulou Barba Branca de imperador. Durante esse período, a tripulação também ganhou muitos aliados poderosos. Saga Alabasta. Arco Alabasta. O primeiro membro visto foi Porras de Ace, que decidiu ver como estava seu irmão Monk D. Luffy. Depois de destruir facilmente uma frota de navios da Baroque Works, Ace entregou a Luffy o que parecia ser um pedaço de papel em branco, que mais tarde foi costurado no interior da fita de seu chapéu. Esse papel acabou sendo revelado como um Vivicard, um produto feito no Novo Mundo com a unha de uma pessoa para rastrear sua localização e seu bem-estar. Saga Scipieia. Arco Jaya. O próprio Barba Branca apareceu quando rejeitou uma carta do Ruivo, Shanks, afirmando que se Shanks desejasse falar com ele, deveria fazê-lo pessoalmente. O governo mundial temia o que aconteceria se as duas tripulações se encontrassem devido à possibilidade de unirem forças, mas optou por apenas observar suas ações. Saga Guerra de Marineford. Arco Marineford. Depois que Ace perseguiu o traidor Marshal de Teach e foi derrotado, ele foi condenado à morte em Marineford. Quando a execução de Ace se aproximou, todos os piratas do Barba Branca, junto com suas 43 tripulações aliadas, foram a Marineford e travaram uma guerra contra os 100.000 fuzileiros navais e os 5 Shichibukai que estavam presentes. No meio do caminho, os prisioneiros de Impel Down chegaram para dar assistência, incluindo pessoas como o irmão de Ace, Monk D. Luffy. Enquanto a guerra continuava, o Moby Dick foi afundado pelo vulcão meteoro do Almirante Akainu, e outro navio do Barba Branca foi afundado pela grande erupção de Akainu. Muitos membros da tripulação foram mortos ou feridos, e vários dos comandantes ficaram gravemente incapacitados, incluindo Mako sendo perfurado repetidamente pelos lasers do Almirante Kizaru, Josu sendo congelado pelo Almirante Aokiji e Curiel sendo queimado e derrotado pelo Almirante Akainu. O próprio Barba Branca foi gravemente ferido por Squad enganado antes mesmo de saltar para a batalha, onde foi ferido por Akainu e vários vice-almirantes e oficiais da marinha. Ele finalmente confiou a missão de resgate a Luffy, ordenando que seus subordinados emprestassem sua força a ele, o que levou à liberdade de Ace do Cadafalso. No entanto, a vitória durou pouco, já que sua primeira baixa notável na guerra foi confirmada com a morte de Porras de Ace pelas mãos de Akainu. Barba Branca, quase morto e isolado, foi então morto pelos piratas do Barba Negra. O resto dos piratas do Barba Branca então se preparou para lutar contra Akainu, que estava perseguindo um Luffy. Após a chegada dos piratas do Ruivo, Shanks cessou a guerra, declarando que os fuzileiros navais haviam completado seu objetivo, e qualquer outra luta teria resultado em derramamento de sangue desnecessário. Arco pós-guerra. Com a ajuda da tripulação de Shanks, os piratas do Barba Branca enterraram seus 2 superiores e camaradas falecidos na terra natal do Barba Branca no Novo Mundo. Os túmulos de Barba Branca e Ace elevavam-se sobre o local, e havia espadas e flores ao redor dos túmulos como um tributo. O túmulo de Ace tem seu chapéu, faca e contas de assinatura, os 2 primeiros recuperados de alguma forma, apesar de ele ter perdidos em sua batalha com o Barba Negra, enquanto o do Barba Branca é marcado com seu bisento com seu casaco pendurado e sua bandeira amarrada no topo. O resto da tripulação ficou de cada lado da ilha em massa, prestando suas últimas homenagens enquanto Shanks partia, logo após a guerra. Muitos dos territórios do Barba Branca também foram anexados por outros piratas. Ford Valten foi conquistado pelos piratas do Barba Marrom até que Basil Hawkins derrotou o último, enquanto o Barba Negra se movia pelo Novo Mundo com seu conhecimento completo dos territórios do Barba Branca.
Os 5 anciões comentaram que os remanescentes dos piratas do Barba Branca, notavelmente Marco a Fênix, são uma das forças capazes de detê-lo. Durante o Temesque, um ano após a Batalha de Marineford, uma guerra estourou entre os piratas do Barba Negra e do Barba Branca. Foi chamada de Guerra de Vingança, na qual ambos os lados trouxeram todas as suas forças e terminou com os piratas do Barba Branca perdendo consideravelmente. Depois da guerra é quando Barba Negra começou a ser reconhecido como um dos 4 imperadores. Depois do Temesque, depois que os 2 anos se passaram, Sabó deixou um jornal sobre o retorno dos piratas do Chapéu de Palha no túmulo de Ace Nelgat. Depois de usurpar o status de Barba Branca como um imperador, Barba Negra conquistou a maioria dos territórios de Barba Branca. No entanto, a Ilha dos Tritões está agora sob a proteção dos piratas da Big Mom, Saga Yonkou, Arco País de Wano. Durante a incursão a Onigashima, 2 dos comandantes, Marco e Izo, foram ao País de Wano para ajudar os piratas do Chapéu de Palha contra Kaido. E é isso, galera. Esse é um novo vídeo do canal. E se vocês gostaram, deixem o like e ajudem a gente se inscrevendo para dar apoio.